Capítulo 2. As bolhas da vida. Eu e a Carol, minha esposa, já temos 4 filhos e ainda não me acostumo com o fato de uma pessoa ficar 9 meses dentro da outra. E mesmo sendo um cara viril e à frente do meu tempo, diante do parto natural da minha filha, eu me emocionei demais. Como a bolsa não havia estourado antes do nascimento, nós estouramos. Um fato bem inusitado. Pegue este código. O nascimento só aconteceu porque uma bolha foi estourada. O relato do nascimento da minha filha é apenas um exemplo. Porém ilustra algo muito importante, já que desde o início da nossa existência, estamos presos em bolhas. Por isso, quero lhe mostrar quais são as bolhas da vida, para que você tenha consciência de cada uma delas e, dessa forma, saiba como agir para estourá-las e dominá-las. Desde o início da nossa existência, estamos presos em bolhas. No capítulo anterior, apresentei as principais bolhas que nos aprisionam: a religião, a política, o entretenimento, a mídia, a cultura, o meio empresarial, a família, o mercado financeiro e as redes sociais. Existem muitas outras, mas essas exercem um domínio significativo sobre a vida das pessoas que pertencem a elas, de forma ampla e premeditada. E dentro de cada bolha master, existem outras bolhas menores. Por exemplo, na bolha da política, existem os partidos. Neste capítulo você compreenderá cada uma delas de maneira mais aprofundada para, assim, ter o conhecimento necessário para sair delas. Na minha opinião, a bolha mais poderosa de todas é a da religião. Ela é a mais forte porque consegue dominar sobre as outras. E abrange um pouco mais de 6.000 religiões, ou seja, há milhares de pequenas bolhas dentro dela. Muitos acham que sou contra religião, o que não é verdade. Eu sou contra a ideia de as pessoas colocarem a religião como o centro de sua existência, esquecendo e diminuindo a importância de outras pessoas e áreas da vida. Entenda, eu sou cristocêntrico. A palavra religião vem do verbo latino religare, que significa religar-se. Ou seja, é o ato de piedade de Deus de religar-se aos homens. E perceba um fato interessante: Jesus não era evangélico ou católico, ele era judeu, mas nunca usou isso em seu próprio benefício ou impôs sua religião àqueles com quem convivia. Se o próprio Deus não defendeu com unhas e dentes a própria religião, por que você faria isso? A verdade é que os religiosos se preocupam mais em seguir e ouvir outros homens do que buscar o contato real e verdadeiro com cargos ou não estiverem dentro de um prédio, não conseguem servir a Deus, a fonte, e isso é errado. São pessoas que, se não tiver. Se você quer encontrar a verdadeira religião, leia Tiago 1h27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É isso que deveria constituir a verdadeira religião. Hoje, fora da bolha religiosa, eu entendo que Cristo é suficiente. Se você conseguir furá-la e se desprender de todas as regras e crenças limitantes que ela impõe, vai acessar o reino de forma profunda e absurda e viver a verdadeira religião. Cuidado ao seguir somente o que homens dizem e não se preocupar em realizar obras maiores. Vá direto à fonte, ao Criador. Se você não cuidar da sua vida, não se sentir amado e não amar a Deus, você pode frequentar qualquer igreja, mas continuará do mesmo jeito. Novamente, não estou dizendo para você abandonar a igreja, pois o seu servir é importante e necessário, mas é essencial enxergar o que de fato importa quando falamos de religião: Deus e seu infinito amor por nós. Inacreditavelmente, a política só abrange 2 bolhas masters, das quais surgem várias outras menores, os partidos. Se o seu posicionamento está condicionado a essas bolhas, significa que você não é totalmente livre para escolher suas opções de voto e debater política, pois a sua visão já é tendenciosa. Ou seja, você possivelmente não aceitará receber opiniões contrárias e acreditará que somente o seu ponto de vista é o correto, o que o torna uma pessoa limitada, alienada. Cair na bolha da política é muito fácil, porque há diversas notícias tendenciosas e discursos políticos convincentes, que podem nos fazer encarar uma verdade como única e universal. Eu, por exemplo, não sou fã de ninguém, me sento à mesa com qualquer pessoa, independentemente de gostar ou não dela e de concordar ou não com sua opinião política. Para mim, o importante é não estar em bolhas. Agindo dessa forma, você poderá sentar à mesa com o presidente da República e, mesmo assim, não concordar com tudo que ele está falando ou fazendo. A bolha da cultura, por sua vez, pode parecer a mesma que a do entretenimento, mas não é. A cultura está em tudo que vemos.
E fazemos, nossa história, roupas, família, jeitos de falar e nos comportar, até mesmo no jeitinho brasileiro de ser. A cultura penetra todas as outras bolhas e limita a nossa visão. Por exemplo, quem nunca ouviu a expressão a cultura da empresa ou, de maneira mais ampla, a referência a diferentes regiões e povos, como a cultura nordestina? A ideia da cultura é justamente expressar um padrão de hábitos, conhecimentos e crenças que constituem um grupo. Eu e você estamos inseridos em uma cultura, porém não podemos nos limitar a ser o que ela dita. Há duas bolhas diretamente relacionadas à cultura, a do entretenimento e a da mídia. Entretenimento é tudo aquilo que desperta o interesse e distrai uma audiência. Atualmente, as principais formas de entretenimento são as redes sociais, mais uma bolha, percebe? Costumo dizer que, se você não está produzindo conteúdo na internet, você está consumindo, e se está consumindo, significa que já caiu na bolha do entretenimento. Ela é um potencial distrator para tirar o foco e fazer procrastinar. Pare e analise, quantas horas por dia você perde na internet? Como essas horas poderiam ser mais bem aproveitadas? E note que até mesmo quem produz conteúdo está condicionado a fazer o que a rede social pede, como dançar, por exemplo. Isso acontece porque acredita que determinado comportamento traz mais engajamento. Ou seja, a pessoa se torna escrava dos algoritmos que controlam essas redes. A bolha da mídia abrange todos os meios de comunicação, como redes sociais, jornais, imprensa e canais televisivos. Embora seja uma excelente ferramenta de divulgação de informações, o que vemos nos dias atuais está mais para especulação. No fim das contas, grande parte da mídia está mais preocupada com a propaganda do que com o teor informativo. Em todo meio de comunicação prevalece uma ideologia, por isso é tão importante buscar informações em diferentes fontes, para que sua visão não seja totalmente limitada e presa a uma única bolha comunicativa. Pegue este código. Nenhuma mídia é totalmente imparcial. O sistema financeiro, por sua vez, é um sistema que derruba e levanta quem eles querem. Essa bolha, por exemplo, se manifesta a partir do momento em que você começa a ganhar muita grana. Quando você começa a dominar e ganhar muito dinheiro, se não tiver sensibilidade e um bom networking, certamente eles vão derrubá-lo. Um exemplo disso foi um evento que realizei através de uma dessas empresas online de eventos e que vendeu muito em um único dia. Pelo fato de ter ocorrido algo fora do padrão, mandaram estornar todos os pagamentos. Eu fui atrás para saber o porquê disso e eles não me deram nenhuma explicação, apenas estornaram. A partir desse dia, eu quis dominar sobre essa bolha e criei minha própria empresa de eventos, a EventX. Quando eu digo que investir em networking é fundamental para qualquer negócio e para a própria vida, eu não estou brincando. E isso deve ficar muito claro, sem relacionamentos um negócio não tem futuro. Tudo o que você precisa e não sabe onde encontrar, preste atenção, está em alguém, não em coisas, mas em pessoas. De toda a criação de Deus, o ser mais precioso e importante é o humano, pense nisso. Cada um tem uma característica diferente que o torna único diante dos demais e todos necessitam de conexão, mas para isso é fundamental conquistar a confiança daquele com quem deseja se conectar. Conecte-se com outras pessoas, porque é nelas que você vai encontrar as chaves de que tanto necessita para ir mais longe. Se as pessoas se preocupassem verdadeiramente em construir uma rede de relacionamento, não passariam tanto tempo presas à bolha empresarial, por exemplo. Estar em contato com pessoas diferentes permitirá adquirir mais conhecimento, fazer novas parcerias e expandir horizontes. Não tenha medo de mudar e iniciar em uma nova empresa, principalmente abrir a sua própria empresa. Fortaleça-o. Seu networking e você terá pessoas ao seu lado para o auxiliar. Entenda que você não é tudo, você é a imagem e semelhança do Criador. Ele é multifacetado, portanto, quanto mais conexão com o próximo, mais de Deus você absorve e mais dele recebe. Um completa o outro e assim a rede de conexões acontece e fortalece todos os que fazem parte dela. Porém, para acessar o outro, você precisa ser sincero em seu coração e ter liberdade, não ter sua vida aprisionada em bolhas. Finalmente, a última bolha que eu gostaria de trazer é talvez uma das mais importantes, porque influencia diretamente a nossa vida. Do início ao fim, a bolha familiar. Eu iniciei este capítulo afirmando que o nosso nascimento só ocorre porque uma bolha foi estourada. Porém, antes desse momento, outras bolhas precisaram ser rompidas também. Veja, saímos do saco escrotal do nosso pai em direção ao útero da nossa mãe, ou seja, duas bolhas.
Dentro do útero, passamos meses crescendo e expandindo até que, em situações normais, aquele espaço se tornou tão pequeno que precisamos sair dele. A lição que eu tiro disso é: você sai da bolha quando cresce. Amadurece, porque ela se torna pequena demais para você. E nem sempre será algo imediato, pode levar um tempo, assim como a maioria das pessoas leva 9 meses para nascer. Percebemos, então, que a vida só acontece quando estouramos bolhas. Se ela não for estourada, você não nasce. Você sai da bolha quando cresce. E amadurece, porque ela se torna pequena demais para você. Atualmente, as famílias têm mantido todos os integrantes em bolhas familiares. Pais que não preparam os filhos para o mundo. Querem mantê-los dentro de casa e depositam inúmeras expectativas neles. A verdade é que você não deve esperar nada dos seus filhos. Deus é que espera algo de você como pai e mãe, que você seja um verdadeiro treinador e acione a identidade e o propósito dos seus filhos, que os crie para governar, não que os limite cada vez mais. Muitas pessoas fazem faculdades que nem querem, porque estão dentro de uma bolha e cedem à pressão familiar. Na verdade, dentro desse contexto familiar, os pais estruturaram os filhos de uma maneira que eles pensam que agir dessa forma, obedecendo à escolha dentro da bolha, é honrar. E, na verdade, não. Pegue esse código. Se quiser sair dessa bolha, seja o fracasso da sua família. Como assim, Pablo? Por que eu deveria ser o fracasso da minha família? É simples. Porque senão você vai ser o objeto de sonhos frustrados deles. Não estou dizendo que sou contra a família. Nunca. Nem quero que você seja. Apenas quero alertá-lo a ter discernimento a respeito de todos os conselhos que receber, pois eles advêm de pessoas que estão presas em uma bolha e farão o possível para o manter nela, mesmo sem perceber. Seja um fracasso, senão você não vai experimentar coisas que são suas. Quando descobri que havia 3 famílias, eu, verdadeiramente, passei mal. Nunca ouvi isso da boca de nenhum ser humano e espero que esse conhecimento mude a sua visão a respeito da importância de priorizar e cultivar a sua própria família. São elas. Item a família 1, de onde eu vim. Item a família 2, a que eu formei. Item a família 3, a que eu estou treinando. Quando tive clareza disso, pude perceber que a família que de fato importa é a que eu estou formando. Ou seja, eu preciso honrar e aceitar meus pais como eles são, carregar os seus princípios, entretanto, anular as regras deles na minha vida. A regra deles serve para eles. Muitos bloqueios da nossa mente advêm dos nossos pais, e por mais que os honremos e amemos, não temos que aceitar todas as verdades que nos impõem. Se você está nessa situação, eu tenho um direcionamento para dar: estoure a bolha familiar. Ou seja, é preciso edificar a família 2. Porque é nessa edificação que treinamos a família 3, que será a família dos nossos filhos. Quando observamos o que acontece nos dias atuais, percebemos famílias com os filhos próximos o tempo todo, jovens que crescem e continuam dependentes das opiniões e decisões dos pais, ou seja, que não estouram as bolhas familiares. A esse respeito, gostaria de compartilhar uma experiência particular com você. Quando eu era mais novo, meu pai me deu 2 opções de faculdade: medicina ou direito. Optei pelo direito. Como muitas pessoas, eu também achava obrigatório ter esse tipo de instabilidade em fazer exatamente o que meu pai achava melhor para mim. Meu coração falava: não faça isso, e, mesmo assim, eu fiz. Quando decidi anos depois deixar a carreira jurídica, percebi que estava em uma bolha que me travava e me impedia de cumprir o meu real propósito. A partir daquele dia, compreendi que Deus nos chama para o movimento, para a liberdade, e que as bolhas, de maneira contrária, criam paralisação. Por isso é tão importante estourá-las. Quando você percebe o que está por trás de cada uma delas, logo é possível concluir o alto nível de bloqueio por ter vivido tantos anos nelas, achando que aquilo era tudo que havia. A partir de agora, conhecendo as bolhas da vida, você está apto a agir e a não se deixar dominar diante do que leu até aqui. Faça uma reflexão a respeito das bolhas em que você está inserido e responda: quais bolhas da vida você precisa estourar?